Eu sou a professora Dayana, fisioterapeuta e doutora pela Universidade Federal de São Carlos, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente vai continuar o assunto que a gente começou na semana passada sobre prática baseada em evidências, também conhecida como PBE. A gente falou que a PBE, ela é constituída por 3 pilares. Então, as preferências, condições, crenças do paciente, o conhecimento e habilidades do terapeuta e a evidência científica de alta qualidade que a gente já falou a semana passada, tá bom? O que é importante também a gente saber é que a PBE, né, a prática baseada em evidência, ela foi criada principalmente para oferecer uma melhor qualidade de atendimento, um atendimento mais padronizado, para que essa melhor evidência ela fosse disseminada entre os fisioterapeutas, entre os terapeutas mundialmente, e o paciente ele tivesse acesso à melhor evidência e assim também para viabilizar então esses gastos com a saúde. Tá? Então esses são os principais motivadores da criação da PBE. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, como a gente já falou a semana passada. Vamos falar especificamente dos testes que são realizados entre os pacientes, né? E o porquê que eles são importantes. Então, o primeiro ponto é o porquê que avaliar é importante. Então, primeiramente, para identificar, né, se o paciente tem disfunção e qual disfunção ele tem, para a gente poder direcionar, principalmente, a escolha da melhor intervenção, orientar esse paciente com posicionamentos, atividades, exercícios, tarefas que possam prevenir a piora dessa dor ou aparecimento de uma lesão, estabelecer esse plano de intervenção e reavaliar. Por quê? Para a gente ver se o paciente, né, se o aluno, ele está respondendo a esse tratamento, se a gente precisa alterar a nossa abordagem ou se a gente precisa potencializar os exercícios, a quantidade de repetições, o nível de dificuldade, para que esse paciente ele sempre tenha a maior progressão. O primeiro teste que a gente vai falar é o teste que vocês estão vendo, o teste de resistência abdominal, tá? Que vocês fizeram a 60 graus de flexão do tronco. Então, 60 graus em relação ao solo. Então, como vocês estão vendo, esse teste foi descrito, né? Ele está descrito num artigo de 1999 do McGill, tá? Para avaliar as funções, né, dos estabilizadores do tronco. E ele é descrito, então, a 60 graus, o quadril e o joelho a 90 graus. A pessoa, o indivíduo, né, o paciente inicia com as costas apoiadas nessa cunha ou em algo que seja assim inclinado. Ou a gente também pode adaptar, né? Então, se a gente não tem a cunha, se a gente tá em uma teleaula de pilates e o nosso terapeuta vai ter que observar pela câmera, então a gente pode, né, o terapeuta meio que vai no olhômetro mesmo, não é o jeito mais indicado, né, então que a pesquisa científica ela requer esse rigor, o ideal seria a cunha, mas a gente também pode fazer no olhômetro, quando a gente não tem uma outra possibilidade, então às vezes o paciente não tem essa cunha em casa ou algo inclinado, então a gente vai, o avaliador ele sempre vai meio no olhômetro, ele sabe mais ou menos quantos são esses 60 graus e vai fazer algo bem subjetivo, né? Então, a avaliação da parada do teste, ela já é subjetiva, mas aí o início do teste também vai ser. Mas apenas nessas condições, no qual não é possível, né? Então, a presença e quando a gente não tem disponível essa cunha, tá bom? Mas o ideal é que tenha esse apoio. Bom, é assim que o teste foi descrito. E aí, o teste é realizado afastando essa cunha cerca de 10 centímetros e o terapeuta, o avaliador, ele observa o quanto tempo a pessoa que está sendo avaliada, ela permanece nesse posicionamento, tá bom? O que esse teste avalia? Essa força de resistência da musculatura anterior do abdômen. Por que isso é importante? Então, a gente fala principalmente muito no Pilates da estabilidade, né? Dessa nossa região central, que a gente chama de caixa de força ou powerhouse, segundo o Pilates. Então, a gente tem a musculatura, os componentes musculares dessa caixa, né? Que vocês aprendem sempre na primeira aula do Pilates. E
esse teste ele avalia o quanto tempo essa musculatura ela consegue manter o posicionamento sem fadigar. Ou seja, quando você tem essa alteração de postura, quando o indivíduo ele perde o posicionamento e passa de ser inclinado, treme muito, né? Então faz muita oscilação ou aumenta essa inclinação da lombar, a gente dá o teste como encerrado. Por quê? Porque aí é quando o músculo já fadigou, ele não consegue mais manter a postura. Por que que é importante? Então, esse estudo que vocês estão vendo, né? Que foi uma das bases da escolha desse teste, ele diz que o teste de resistência, ele é o que tem uma maior confiabilidade para a estabilidade do core, tá? O que é confiabilidade? Quando eu sei que um teste é bom, e aí que entra a pesquisa científica. Então, eu inventei um instrumento para avaliar qualquer coisa. Então, eu inventei um instrumento e eu tô falando que ele é bom, mas ele é bom mesmo? Então, eu preciso fazer testes. Então, a primeira coisa é se ele é confiável. Como que você testa a confiabilidade do teste? Você normalmente testa em pessoas que não têm dor, né? Nenhuma disfunção, que é para estabelecer esses valores normativos, que foi feito no estudo do McGill, lá em 1999, e ele encontrou que mulheres e homens jovens, o tempo médio de manutenção dessa postura foi cerca de 147 segundos, então em torno de 2 minutos e meio. Então, se você tiver menos, pode ser que você tenha uma alteração. Quanto mais, melhor, mais resistente está o seu músculo. Então, por que que ele é importante? Ele tem essa relação direta com a estabilidade. Então, o seu instrutor, ele fica o tempo inteiro, contrai o abdômen, estabiliza a sua pelve, estabiliza a sua lombar. Por que que isso é importante? Então, o movimento que a gente tem, esses movimentos de ajuste da coluna, depois que a gente tem uma perturbação, então andar, muito tempo sentada, né? Então, a manutenção da postura ou o movimento, ele é um desequilíbrio para o corpo. E aí, essa parte central do nosso corpo é a principal responsável por essa estabilidade. Então, se você tem uma boa estabilidade dessa região central, que a gente chama de caixa de força, em alguns lugares vocês vão ver como core também, isso pode evitar um desenvolvimento de uma disfunção na coluna. Por quê? Porque vários estudos têm mostrado que pessoas que têm uma dor lombar ou crônica ou uma dor lombar inespecífica, que não tem uma causa, elas apresentam um menor tempo de teste para o teste de flexão, né? Então, o movimento de resistência durante a flexão do tronco. Então, por que que é importante a gente aumentar o tempo? Porque quem tem um tempo menor, ele pode estar mais predisposto a desenvolver uma disfunção. E por que que esse teste é importante no Pilates? Porque no Pilates a gente normalmente trabalha um pouco mais esse movimento, não um movimento rápido e brusco, né? Presente em alguns tipos de atividade física, mas um movimento mais mantido, né? Fazendo esse treino de resistência. Então, por isso que esse tipo de exercício, esse tipo de avaliação, ele é mais indicado do que um teste, por exemplo, de quantidade, né? Então, eu consigo fazer muitos em tanto tempo. Então, o ideal é manter essa postura, porque você está avaliando exatamente o treino que você fez de resistência, tá bom? Por que que a gente escolheu esse teste? Porque ele é um teste simples, a gente não requer equipamentos caros presente na pesquisa científica. Ele é um teste confiável, ou seja, os estudos que avaliaram essa confiabilidade, se ele tem muita variação. Então, hoje eu medi, deu 100 segundos. Amanhã, daqui 10 minutos eu meço e deu 200 segundos. Então, é um teste que varia muito. Daqui 30 minutos, daqui 1 hora, deu 10 segundos. Então, não é um teste estável. Então, vários estudos, né, avaliaram esse teste em várias populações, em atletas, em pessoas com dor, e encontraram uma confiabilidade. Então, ele não tem muita variação, ele é um teste bom para ser utilizado principalmente em avaliação antes e depois de uma intervenção, tá bom?
Além disso, e o que é mais importante, principalmente para os pacientes que têm alguma disfunção na lombar, é que esse posicionamento, comparado com o abdominal, que é no início do movimento, então quando o paciente está totalmente deitado e faz a inclinação do início da coluna, né? Então até ali a altura das escápulas, mais ou menos. Então, comparado com esse tipo de abdominal, que era um teste que era bastante utilizado, o teste na flexão, de flexão sentado a 60 graus, né, de flexão, ele exacerba menos os sintomas das pessoas que têm alguma disfunção lombar, então como hérnia de disco ou dor lombar inespecífica ou por alguma outra causa. Então, esse também é o motivo desse teste estar sendo mais utilizado na prática clínica, né, o que é muito bom tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Então, como eu disse, ele está associado ao menor tempo. Pessoas que têm dor, elas apresentam um menor tempo, e por isso que é importante, então, a gente fazer esse treinamento de resistência, que seria, por exemplo, o Pilates, que trabalha bastante essa ativação dessa região, e avaliar sempre para ver o quanto que a gente está evoluindo ou não, tá bom? Então, hoje, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Na próxima semana, a gente vai seguir com outro teste. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E quinta-feira, então, a gente volta com mais uma novidade, tá bom?